Quem é o favorito para a final deste final de semana entre Santos e Palmeiras? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes de começar a desenrolar o tema do nosso vídeo, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like adiantado, nos siga nas redes sociais e faça o seu cadastro na PagBet, que é a nossa parceira. Beleza? O cadastro para você, o link para você fazer o cadastro está aqui na descrição. Faça seu cadastro, é super rápido, apostas a partir de R$1 e faça a sua aposta com responsabilidade. Eu devo fazer o sorteio de 4 bancas free de R$25 para quem tem cadastro na PagBet. Então fiquem atentos às nossas redes sociais que eu vou fazer o sorteio por lá. Mas para isso você precisa do cadastro. Então faz o cadastro no link aqui. Beleza? Bom, o Santos venceu o primeiro jogo da final por 1-0. E agora vai para o segundo jogo, vai para o jogo de volta, para o jogo decisivo, tranquilão, né? Porque é favorito, reverteu o favoritismo. Será que reverteu? O vídeo de hoje está aqui para debater isso. Eu quero tentar achar o favoritismo aqui, ver se está do lado do Palmeiras, se está do lado do Santos, se não está do lado de nenhum dos dois. Então eu separei alguns pontos favoráveis ao Santos e alguns pontos favoráveis ao Palmeiras. E no final eu vou tentar fazer uma reflexão e dizer de qual lado eu acho que está o favoritismo. Mas antes disso, eu peço para que você já comente aí. Quem é o favorito para ganhar o título? Para ganhar o jogo e para ganhar o título? Qual que é a sua aposta? Qual vai ser o resultado e quem leva a taça? Deixa aí nos comentários, porque eu não quero... Eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dar minha opinião, mas aí você também não fica, você também opina. Beleza? Começando, cara, eu vou começar... Eu separei aqui 4 pontos favoráveis ao Santos, tá? E 4 pontos favoráveis ao Palmeiras. Começando com os pontos favoráveis ao Santos. O primeiro ponto que a gente pode usar para advogar um favoritismo do Santos nessa final é simplesmente o Santos ganhou o jogo de ida. O Santos tem a vantagem. E é um ótimo ponto. Tá 1-0, né? O Santos está ganhando essa partida. Então, joga por um empate. É normal você falar que o time que joga por um empate é favorito. Será que o Santos vai conseguir manter esse empate? Será que não vai? Essa vantagem de 1-0 é suficiente para que o Santos chegue lá no Allianz Parque como favorito? Vocês acham? Sim ou não? Já comente aí, deixem suas opiniões. O segundo ponto para o Santos é carilismo. Fábio Carille. Se o jogo tá 1-0, vocês sabem que pro Fábio Carille 1-0 tá bom. Se tem uma coisa que o Fábio Carille sabe, é administrar resultado. Ele é muito bom nisso. Ele sabe cozinhar o jogo, levar no banho-maria, ir neutralizando o time adversário sem fazer questão de brigar pela posse de bola, dar a posse de bola pro adversário. E é um estilo de jogo que é sempre ali, né, no limite da emoção, porque você está sempre a um gol de tomar um empate ou uma virada, enfim. Mas o estilo do Carille, ele já se provou com o tempo, inclusive com conquistas de títulos, inclusive com 3 paulistas, eficiente. A gente não pode falar que o estilo do Carille é ineficiente, porque ele é muito eficiente. Então, em primeiro lugar, o Santos tem a vantagem de jogar por empate. Em segundo lugar, a gente tem um treinador que joga muito bem quando está em vantagem, sabe administrar muito bem resultados positivos. O terceiro ponto é um ponto um pouquinho mais complexo. Para ser campeão, o Palmeiras precisa vencer por 2 gols no tempo normal, ou vencer por 1 gol no tempo normal, e aí leva a decisão para os pênaltis. Tá? O empate dá o título para o Santos. Como mandante, o Palmeiras tem 1 empate no ano. E aí você fala, pô, mas isso aí não é ponto pro Santos. De fato, tendo em vista a maneira dominante como o Palmeiras tem jogado em casa e o retrospecto positivo, não. Mas, este jogo como mandante, que nem foi no Allianz, diga-se de passagem, foi um clássico. Foi contra o Corinthians. Inclusive jogando com um jogador a mais. Inclusive com o Gustavo Henrique no gol. Pelo amor de Deus. Frangaço do Everton na falta. Foi um clássico. E agora vai jogar uma final que é um clássico. O Palmeiras tem um outro empate este ano
não são os dois únicos, mas também tem um empate com o São Paulo. Tem 2 empates com o São Paulo, né? Um como visitante e um na final da Supercopa do Brasil, deixa eu ver. Da Supercopa do Brasil. Então, um empate do Palmeiras como mandante no Paulista foi em um clássico. E vai jogar o clássico agora contra o Santos. E o Palmeiras tem um outro empate nessa temporada. O jogo foi no Mineirão, não foi mando de nenhum dos dois times, foi campo neutro. Mas tem um empate e uma decisão. Jogou uma decisão já esse ano e não conseguiu vencer. Tudo bem que essa decisão não foi em casa, né? Agora vai ser diferente. Vai ser em casa. Mas ficam essas 2 curiosidades. No clássico contra o Corinthians empatou e na decisão contra o São Paulo também empatou. Se a gente usar esses 2 fatores, clássico e decisão, e a gente conseguir mais um empate, a gente ganha o título. O último e não menos importante, eu acho que esse pode ser até o mais importante, o que na prática, de fato, é uma vantagem para o Santos, junto com o fato de ter a vantagem do primeiro jogo. O Santos vai ter uma semana livre. O Santos tem uma semana livre, enquanto o Palmeiras ele vai fazer uma viagem para ir jogar a primeira partida da Libertadores contra o São Lourenço. Sim, vai ser um jogo duro. O time do São Lourenço não é um time de bobo. É um jogo lá no estádio deles, no Pedro Bidegain, enfim, lá na Argentina. Então os caras vão fazer uma viagem cansativa, vão ter um jogo duro pela frente contra um adversário duro. Perder estreia de Libertadores definitivamente é algo que o Abel não quer. Eu não acredito que ele vá poupar o time. Então vai ter uma sequência de jogos aí árdua, né? Duas decisões, dadas as devidas proporções dos devidos jogos, 2 decisões pela frente. Porque é um jogo importantíssimo, porque começar mal a Libertadores já encaminha para que o resto da campanha seja ruim, e a finalíssima do Paulistão. Enquanto o Santos vai ter a semana livre, tendo vencido o primeiro jogo, tendo um técnico que saiba administrar esse resultado, sabendo que o Palmeiras já na outra decisão que disputou esse ano também empatou, e que também empatou um clássico como mandante contra o Corinthians. Então esses são os principais pontos que eu tenho a favor do Santos. E agora eu vou falar os principais pontos que eu tenho a favor do Palmeiras. E o primeiro ponto é muito óbvio. Joga em casa, né? Perdeu a ida? Perdeu. Mas a decisão é em casa e ele só precisa descontar a diferença mínima para não perder o título nos 90 minutos. Uma vitória por 1-0, 2-1, 3-2 não dá o título para o Palmeiras, mas não dá o título para o Santos, leva a decisão para os pênaltis. O segundo ponto, ele está atrelado ao primeiro, que é jogar em casa, que é justamente o retrospecto. Dos jogos que o Palmeiras fez como mandante, a gente não pode se esquecer de que o Palmeiras fez alguns jogos como mandante na Arena Barueri, tá? Esse próprio jogo contra o Corinthians foi, contra o Mirassol, acho que contra o Ituano, enfim. Contra a Ponte Preta, se eu não me engano, pelas quartas de final, foi na Arena Barueri ou não? Deixa eu dar uma verificada aqui. Eu acho que foi na Arena Barueri. Na Arena Barueri, isso. Mas, enfim, como mandante, o retrospecto do Palmeiras, em 3 oportunidades, das 8 nas quais jogou pelo Paulista, conseguiu a diferença que dá o título nos 90 minutos. Ganhou por 2 gols contra o Ituano e contra o Mirassol. E nas quartas contra a Ponte Preta enfiou 5-1. Ganhou por 4 gols de diferença. Em outras 4 oportunidades, ganhou por 1 gol de diferença. Que é o placar que leva a decisão para os pênaltis. E na outra partida que fez como mandante foi justamente essa contra o Corinthians, na qual empatou. Então, o resultado que dá o título para o Santos, resultados que dão o título para o Santos, né, no caso o empate ou vitória do Santos, ou vitória em cima do Palmeiras, só aconteceram nessa temporada uma vez, que foi o empate do Corinthians, e não foi no Allianz, foi na Arena Barueri, o jogo vai ser no Allianz. Outro ponto positivo para o Palmeiras, que a gente pode botar a favor do Palmeiras dentre os jogos que ele venceu como mandante, está um jogo contra o Santos. O Palmeiras já provou que pode vencer o Santos no Allianz Parque. E aí você pode falar, poxa, mas o
Bom, enfim, eu deixo para fazer os contra-argumentos depois que eu terminar. E o último argumento é: nas últimas finais, o Palmeiras saiu perdendo. O Palmeiras perdeu, acho que por 3-1 para o São Paulo e por 2-1 para o Água Santa, e no jogo de volta foi massacre. Não é que eles ganharam, eles massacraram. Então isso meio que quebra alguns contra-argumentos de que a gente pode falar, o retrospecto do Palmeiras como mandante no Paulista é incrível, que ele não perdeu. Aí você pode falar, mas ele também não tinha perdido no campeonato todo e perdeu para o Santos na partida de ida. Só que aí contra isso você pode falar, perdeu a partida de ida como perdeu nos 2 últimos paulistas. Nos 2 últimos paulistas, o Palmeiras também estava invicto até a final. Perdeu o primeiro jogo da final e massacrou na volta. Então, enfim, esse retrospecto nas últimas finais E contra o argumento de que venceu o Santos em casa, tem um contra-argumento que é bom para o Santos, que é, olha, aquele Santos ainda era um Santos muito cru. Era um Santos menos entrosado do que o Santos que o Palmeiras vai enfrentar agora, nesse domingo. O Palmeiras, de lá para cá, eu acho difícil ter ficado tão melhor, porque já é um time que joga que joga junto há muito tempo. Já tem uma forma muito definida de jogar. Já há anos. O Santos não. O Santos ele montou uma base, estava se adaptando, e agora a gente tem a melhor versão desse time. O time que vai entrar em campo na decisão é melhor que o time que entrou em campo naquele 2-1. E naquela ocasião, o Santos poderia ter empatado o jogo. Né? Não sei se ele poderia ter tomado mais gols também, mas poderia ter empatado o jogo. Então, dadas as devidas circunstâncias, cara, eu não consigo. Eu consigo dizer que o Palmeiras é favorito para vencer o jogo. Meus amigos. Eu sei que, assim, eu tô sendo sincero. O Palmeiras é favorito para vencer o jogo. Se é favorito para vencer o campeonato, todo mundo sabe que o Palmeiras tem um histórico meio negativo em decisão por pênaltis, né? E o Santos, principalmente o João Paulo, exorcizou esse fantasma contra a Portuguesa. Mas mesmo assim é no Allianz. Uma decisão por pênaltis no Allianz é um negócio difícil. Então eu acho que o favoritismo para o jogo é do Palmeiras e o favoritismo nos pênaltis não tá com ninguém. Pode ir para qualquer uma. Eu não vejo favoritismo nos pênaltis. É 50-50. Bom, essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais, faz o seu cadastro na PagBet e aguarde os nossos próximos vídeos. Pra cima deles.